Olá galera, tudo bem? Quem fala é o professor Genil Soares. Vamos para mais uma aula de biologia e dando continuidade à nossa ação de botânica, onde hoje nosso principal objetivo é compreender a morfologia das angiospermas, como também entender os hormônios vegetativos. Então vem comigo. E agora nós vamos falar, ter uma visão geral com relação à morfologia vegetal. E aí nós vamos iniciar pela raiz, que ela tem a função de fixação da planta no solo. Vamos falar sobre o caule, que ele tem a função de sustentação da planta, e vamos falar sobre a folha, que a principal função dela é o processo de respiração e fotossíntese da planta. E agora vamos ver a raiz. A raiz, ela é a clorofilada, certo? Ela surge ainda na semente, lá na parte radicular do embrião, é responsável pela fixação do vegetal ao solo, como eu já citei, e a absorção de nutrientes, como água e sais minerais. Há dois tipos básicos de sistemas radiculares. Existe a raiz axial ou pivotante, que ela está presente nas angiospermas dicotiledôneas, como também está presente nas gimnospermas. Já as raízes fasciculadas ou cabeleiras estão presentes nas angiospermas monocotiledôneas. Como vocês podem observar, a eucotiledônia, ela tem uma raiz principal, certo? Aonde ela é responsável pelo crescimento e desenvolvimento da raizinha de toda a planta. Vocês também ainda podem observar a presença aqui no nosso slide do lado, certo? A morfologia externa de uma raiz, onde essa morfologia ela vai ter 5 estruturas básicas, que são o colo, que é a ligação entre o caule e a raiz. Vamos ter a região suberosa, que é a região da fixação da planta no solo. Você pode observar umas raízes mais prolongadas, maiores. Vamos ter a região pelífera, que essa região pelífera é responsável pela absorção de nutrientes, como água e sais minerais pelíferas, porque elas apresentam aí, no caso, os pelos absorventes. E vamos ter a região lisa, que é responsável pelo crescimento da raiz, né? E vamos ter ainda a coifa, que a coifa é responsável pela proteção, e ela é que vai desenvolver a raiz e vai fazer com que ela também ocorra esse alongamento em busca de nutrientes no próprio solo. Logo em seguida, vamos falar dos tipos de raízes. Existem 3 tipos de raízes. Existem as raízes subterrâneas, aéreas e as raízes aquáticas, certo? E aí, pessoal, é muito comum falar sobre os 3 tipos de raiz que eu vou citar agora para vocês em vestibulares na nossa região. A primeira, nós vamos ter a raiz tuberosa, que essa raiz tuberosa, ela, como vocês podem observar aqui, ela armazena nutriente, e a principal reserva de nutriente dela é o amido, que é comum na batata doce, na mandioca e na cenoura. Muitas das pessoas confundem batata doce com batata inglesa. Batata doce, como já foi dito, ela é raiz. Já a batata inglesa, ela é um caule, tá? Como também a própria beterraba é caule, não é raiz. A cebola também é raiz, ok? Outro tipo de raiz são as raízes aéreas. E aí nós vamos falar de 2 bem rapidinho aqui, que é a raiz escoras, que essas raízes escoras, ela aumenta a fixação dos solos instáveis, por isso que é uma raiz comum nos mangues, como também, né, o próprio milho ele tem essa raiz, né? E vamos ver ainda a questão das raízes respiratórias, que estão também, ou pneumatóforas, que são presentes também nos mangues, tá? Que elas contêm soro, ou melhor, poros, e esses poros que permitem a troca gasosa do meio interno para o meio externo, certo? Para que seja fora do solo. E vamos ter ainda outro exemplo de raiz aérea, que é a raiz estranguladoras, que nós vamos ter também as sugadoras ou austórias. Por exemplo, sugadoras, nós vamos ter as plantas parasitas, como cipó-chumbo e erva passarinho. Já a raiz estranguladora são aquelas que se enrolam na plantinha e vai sugando todos os nutrientes que estão sendo transportados pelos vasos daquela planta. Tá? E o exemplo aí dessa raiz, a gente tem o mata-pau. Vamos ter ainda exemplos de raiz aquáticas aí, certo? Que é muito comum nas Vitórias Régias, nas Ivapés, certo? Que elas acabam desenvolvendo
uma característica que é permitir que a planta comece a flutuar na água. Tipos de raiz em geral, que é um resumo geral sobre esses tipos de raízes, tá? Que eu trouxe aí para vocês. A adaptação, nós já até comentamos, que é o exemplo aí das raízes tuberosas, raízes suporte, raízes sugadoras, raízes aéreas, raízes advenciais, né? Que nós vamos ter aí um exemplo de raiz aéreazinha, que é a do milho, bambu, como também a gente pode observar aí nos próprios mangues, certo? E vamos ter as respiratórias, né? Que é uma das que estão mais cobradas, tanto no Enem como também está sendo cobrada nos vestibulares. Agora vamos falar do caule. O caule, que ele tem a função, como já foi dito aí anteriormente, ele é clorofilado, então ele, né, tem essa questão da presença da clorofila no seu desenvolvimento, na sua estrutura. Ele já se origina também no próprio embrião, né, caulículo da semente, responsável pelo suporte da parte aérea e estabelece a ligação entre raízes, folhas e do vegetal. Há dois tipos, aí se vocês observarem na imagem abaixo, dois tipos de caule, onde o primeiro é de uma monocotiledônea, e aí vocês vão observar a presença dos vasos condutores desorganizados, enquanto nós vamos ter na imagem do lado ainda o caule 2, que é um exemplo de eucotiledônia ou dicotiledônia, que ela vai apresentar aí todos os seus vasos condutores organizados, e vamos ter aqui, né, nós vamos ter aqui do lado essa morfologia, né, externa do caule, tá? Onde nós vamos ter aí as principais partes desse caule. Nós vamos começar de baixo para cima aí para melhor identificar. Nós vamos ter aí os feixes vasculares, nós vamos apresentar aí um nó, entrenó, certo? Nós vamos ter ainda o próprio caule propriamente dito, vamos ter a presença da gema lateral e da gema apical. O nó é a região geralmente dilatada de onde saem as folhas, e os entrinós é situada entre sempre dois nós, certo? Vamos ter a gema lateral, que é onde vai começar a produzir os ramos foliosos ou a própria flor, certo? Dormente muitas das vezes, como está citado, nós vamos observar aí a gema apical, que é constituída, certo, por escamas e por primórdios foliares, né, o que promove o crescimento da própria plantinha. Alguns tipos de caule. Existem os caules aéreos, como já foi citado, exemplos de caules de raízes também, né? Então vamos caules, os aéreos, os subterrâneos e os aquáticos, certo? Aí nós vamos ter os caules eretos, que é o exemplo de haste, tronco, colmo, estibe, nós vamos ter aí também os cladódios, tá? E alguns caules também aéreos, mas são rastejantes, como por exemplo, né, nós vamos ter aí o sarmento, vamos ter ainda o estolho, vamos ter os exemplos de caule trepadores ou volúveis, que são caules que crescem sobre a superfície. O exemplo do chuchu, os caules subterrâneos, nós vamos ter aí o rizoma, certo? Um dos exemplos maiores são as samambaias e as bananeiras. Vamos ter aí outro tipo de caule subterrâneo, que é muito comum nas nossas provas, que armazena aí o amido. Nós vamos ter os tubérculos, certo? Que é o exemplo da batata inglesa, do inhame. Nós vamos ter o bulbo, que é a questão aí do exemplo da cebola e do alho, tá? E, na verdade, as folhas são subterrâneas, são aclorofiladas, ou seja, quando a gente está comendo aí cebola e alho, nós estamos comendo folhas aclorofiladas. E os tipos de caule, né, de caule aquático, nós vamos ter aí aqueles que vivem sobre a água, sendo rico em parênquima, assim como as raízes também foram citadas. Nós vamos ter a Vitória Régia e o água-pé. E aqui um resumo geral sobre esses tipos de caule, tá? Os caules subterrâneos, caules aéreos e caules aquáticos. Folha. As folhas também são clorofiladas, certo? A principal função é a assimilação, é a produção de fotossíntese, né? Ou seja, quando ela produz fotossíntese, ela produz clorofila, matéria orgânica, glicose e amido, que é importante, a glicose que é importante para nós, né, na cadeia alimentar, e o amido também, que serve como alimento para muitos dos seres vivos. E ela realiza a seiva elaborada, ou seja, nós vamos ter aí o próprio floema, tá?
vamos ainda prestar atenção que ela realiza as trocas gasosas, ou seja, o consumo de glicose e oxigênio e libera energia através da respiração. É responsável ainda pela transpiração, ou seja, eliminar a água, no caso ela elimina a água pelos estômatos que estão presentes aí nas folhas. E do lado a gente vai observar, abaixo na verdade, nós vamos observar dois tipos de folha. A primeira folha, né, que é toda paralela, sem nenhuma nervura, nós vamos ter um exemplo de monocotiledônia. Já a folha do lado, nós vamos observar, a folha ao lado, nós vamos observar que ela é uma eucotiledônia ou dicotiledônia. Por quê? Porque ela apresenta nervura não paralela, mas sim espessa em toda a folha. E do lado vamos ter a morfologia externa de uma folha. Então a gente vai observar que ela é composta pela bainha, que é responsável para se envolver com o caule, o pecíolo, que é o que nós vamos conhecer como um pé, o suporte da própria folha. Vamos ter o limbo, que ele é responsável pelo enlarguecimento e a expressão da folha. Vamos ter aí do lado a margem, né? E aí nós vamos pegar essa parte do limbo, que ele vai se distinguir. Então nós vamos ter a margem, que é responsável pela extremidade do limbo. Vamos ter as nervuras, que é os cordões salientes da folha. Vamos ter aí a página superior, que é estimulada pela luz, certo? Que, querendo ou não, é voltada para a luz. E já a parte inferior, que ela vai ser voltada para o solo em busca de crescimento. E agora, vocês podem observar alguns tipos de folhas. Existem as folhas incompletas, aí que as folhas incompletas são aquelas invaginantes, né? Quando a bainha envolve o caule em grande extensão, vamos ter aí que elas podem ser sésseis, né? Elas podem estar sempre fixas ali, elas nunca saem de nenhum lugar, são presas realmente ali diretamente ao caule, tá? Tem ainda os tipos de folhas incompletas como os filóides, certo? Quando a folha é muito reduzida, o pecíolo adquire a forma e a função do limbo ao mesmo tempo. Tá? Então, são exemplos. Classificação das folhas. As folhas podem ser classificadas quanto às nervuras, como também ao limbo. Tá? E aí tem alguns exemplos. E os tipos de folhas modificadas é que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Que nós vamos ter as folhas que são modificadas em espinhos, certo? O exemplo é dos cactos. Vamos ter aí outros também são sépalas, que são as folhas que não se desenvolveram, que estão presentes aí na florzinha, no cálice da florzinha, certo? E vamos ter as gavinhas, que são aquelas que parecem caules, parecem caulezinhos que vão se trepando, né? Se enrolando nos próprios caules, que no caso aí nós vamos ter o maracujá. E vamos ter as folhas subterrâneas aclorofiladas, como foi citado há pouco tempo nos caules, que é o exemplo aí da cebola e do alho, certo? E aí só mostrando a atuação tanto do caule da raiz como da folha também, e vamos falar sobre, resumidamente, eu quero trazer para vocês os hormônios vegetativos, certo? Que os hormônios vegetativos nós vamos ter aí 5 tipos, que é as alcinas, a giberelina, a citosina, ácido abscísico, como também o etileno. As principais funções deles são as seguintes: as alcinas, né? As alcinas vai estimular o alongamento celular, atua no fototropismo, no geotropismo, na dominância apical e no desenvolvimento dos frutos. Então ela é uma das principais que está sempre atuando aí, certo? Esse fito-hormônio, ou hormônio vegetativo, é que sempre está atuando no crescimento de uma planta. E aí, pessoal, nós vamos, onde é que ela acontece? O local de produção de alcinas. Ele acontece no meristema do caule, né? Os primórdios foliares, nas folhas jovens, nos frutos e na semente. A giberelina, além de promover a germinação da semente e o desenvolvimento de brotos, ela vai estimular, fazer com que ocorra o crescimento, o alongamento tanto do caule e das folhas, como também o surgimento da floração e o desenvolvimento de frutos. Onde é que ele ocorre? No meristemas,
nos frutos e na semente. A citocinina, ela estimula as divisões celulares. Então, a palavra-chave, toda vez que eu falar em divisões celulares, vocês vão lembrar de quem? Da citocinina, certo? E o desenvolvimento das gemas, seja ela da gema lateral, apical, enfim, certo? E ainda ela participa da diferenciação dos tecidos e o que ela faz de importante é retardar o envelhecimento dos órgãos vegetativos. Onde é que ela se encontra? Como é desconhecido, mas acredita-se aí, né, que ela está relacionada nas extremidades das raízes. Os ácidos abscísicos, certo? Aí está bem relacionado à folha. Ele inibe o crescimento, promove a dormência da gema de semente, induz o envelhecimento de folhas, é quando você vê ali as folhas caindo, querendo ou não, é o ácido abscísico atuando nesse momento, certo? Como também as flores e dos frutos. Tudo aquilo que vai caindo, amadureceu demais, passou do tempo, ali está ocorrendo o ácido abscísico. E o fechamento dos estômatos. Então, se os estômatos vão fechar, ele não vai conseguir liberar, como foi citado aqui há pouco tempo, quando nós estávamos estudando as folhas, ele não vai conseguir fazer a liberação de água, ou seja, ele não armazena, ele vai simplesmente fazer com que a plantinha morra. Certo? E aí ocorre nas folhas, na coifa, como também no calo, ou seja, nas folhas, nas raízes e no calo da plantinha. Já o etileno é responsável pelo amadurecimento de fruto e atua na abscisão das folhas, né? E é questão da própria queda, como nós já citamos aí. E em toda parte da planta ele está presente aí o etileno. E aí só mostrando, né, a questão da atuação desses fito-hormônios no desenvolvimento de uma planta, tanto a alcina como os demais tipos. E aqui, galera, um resumo geral sobre angiosperma, algum insight de pesquisa, tá? Para vocês aí, vão lá no meu canal, deixem um likezinho, tá? Aí se inscrevam, né? E ativem o sininho de notificações. Aqui do lado nós vamos ter toda a lista de material, como também vocês precisam estar atentos aos prazos, né, da entrega das atividades e fiquem ligados. Até mais e muito obrigado.